Olá, mulheres, bom dia. Eu me chamo Nilda Dourado. Estou aqui para mais um dia de devocional com o tema: uma mulher que ouve a Deus não se perde em batalhas vazias. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, pela tua bondade e a tua misericórdia que se renovam nesse dia na nossa vida. Senhor, fala conosco através desse devocional, que a tua espada do Espírito corte primeiramente dentro de nós, nos dando entendimento, nos dando discernimento de quem o Senhor é e de quem o Senhor nos criou para ser. Pai, no nome de Jesus, eu já te agradeço pelas maravilhas que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, a partir do verso 35, que diz assim: Eu mesmo defenderei essa cidade, pela minha honra e por amor a meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu em direção ao acampamento do exército assírio e matou 185.000 soldados. Quando o resto do exército se levantou na manhã seguinte, havia cadáveres por todos os lados. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, saiu de Judá e voltou para sua própria terra, na cidade de Nínive, capital da Síria, e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de Nisroque, seu deus, 2 de seus filhos, Adrameleque e Sarezé, o assassinaram com suas espadas e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho de Senaqueribe, chamado Esarhadon, foi o seu sucessor. Amém? Então, mulheres, nós vemos aqui a história de Ezequias, né? Ezequias era rei de Judá naquela época. E o exército da Síria, comandado pelo seu rei Senaqueribe, se levantou contra Judá naquele tempo. A Síria era um exército poderoso. Senaqueribe mesmo fala nessa passagem do livro do profeta Isaías que com as pisadas dos seus cavalos eles secaram rios. E por onde eles passavam, eles destruíam tudo. O exército assírio era um exército que causava medo e terror nas pessoas. Eles eram da cidade de Nínive, né? E os ninivitas são conhecidos pela sua crueldade, né? E Senaqueribe era rei dessa nação da Síria e se levantou contra Judá. Isso causou pânico, causou terror, causou medo no povo de Judá. Mas Ezequias era um rei temente a Deus, um rei fiel. E o que ele fez? Né? Ele se prostrou diante do Senhor. Senaqueribe enviou uma carta para Ezequias falando tudo o que ele ia fazer. Né? Daí já começou o pânico. Antes de Senaqueribe chegar, ele já espalhou o pânico e o terror na nação de Israel. Ele afrontou o Senhor, disse que Deus não livraria Ezequias, que não era para Ezequias se apegar ao Senhor, porque ninguém poderia livrá-lo da sua mão. E aquilo começou a se espalhar, né? Ezequias, como um rei muito sábio, um rei muito temente, Ezequias pegou a carta de Senaqueribe e levou diante do Senhor. Ezequias sabia que ele, por ele mesmo, ele jamais poderia derrotar o exército assírio, porque era um exército muito poderoso e muito mau e muito cruel. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que luta as nossas batalhas. Então Ezequias foi diante do Senhor e se prostrou e adorou e chorou e falou para o Senhor dizendo: Senhor, tá vendo o que ele faz, tá vendo o que ele está dizendo, ele está afrontando o Senhor. E o Senhor responde a Isaías dizendo, a Ezequias, perdão, ele responde a Ezequias falando, né? Não se preocupe, Ezequias. Fique tranquilo, pois eu sou com você. Ele está falando contra mim, porque aquele que fala contra o povo de Deus fala contra o próprio Deus. Então o Senhor se levanta e diz: ele não invadirá. Eu mesmo defenderei esta cidade pela minha própria honra e por amor ao meu servo Davi, né? E aí nesse mesmo dia a palavra do Senhor diz
que um anjo do Senhor, o Senhor deu ordem a um único anjo. E esse anjo foi e matou 185 mil soldados do exército mais cruel, mais terrorista, o pior e o maior em forças armadas daquela época, que era a Síria. Um único anjo o Senhor ordenou e matou 185 mil soldados. Diante disso, o terror se espalha diante dos assírios e eles vão embora. Senaqueribe volta e é morto pelo seu próprio filho. Diante disso, eu quero trazer alguns pontos para que a gente possa aprender com o rei Ezequias. Primeiro, Ezequias entendeu que essa batalha não era dele, ele não tinha condições de lutar essa batalha. Aos olhos humanos, era uma batalha perdida, era uma batalha vazia, uma luta vazia aos olhos humanos. Mas Ezequias foi lá e se prostrou diante do Senhor. Ele disse: agora, nesse momento, a nação de Israel necessita do maior, que é o rei do céu, que é o Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Uma mulher que ouve a Deus, ela é totalmente dependente do Senhor. E Ele mesmo luta e vence as nossas batalhas. Porque o Senhor, Ele não apenas luta as nossas batalhas, Ele vence. A palavra do Senhor diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. Então é essa certeza que nós temos que ter. Nós não lutamos, nós não perdemos tempo em batalhas vazias. Por quê? Porque nós ouvimos a voz de Deus. Porque nós andamos pela direção do Senhor. Nós chegamos para o Senhor. Nós temos liberdade, nós temos intimidade para chegar diante do Senhor e rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, olha aqui. Senhor, eu te entrego as minhas lutas, eu te entrego as minhas batalhas. Senhor dos exércitos, vai à frente. E Ele mesmo é o nosso escudo, porque a palavra do Senhor também diz que Ele mesmo é o nosso escudo. É Ele que nos defende, é Ele que luta por nós, Ele se levanta. A palavra do Senhor diz que Ele se inclina do seu trono para ouvir as nossas orações. Então, nós como mulheres que ouvimos a voz de Deus, nós não lutamos batalhas vazias. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós nos posicionamos como filhas, nós falamos para o Senhor, nós entregamos e nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Então, que nós possamos aprender com Ezequias, né? Entender que nós precisamos apenas ser dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor para que Ele mesmo lute e vença as nossas batalhas, né? Amém, mulheres? Então, que esse devocional fale ao seu coração nessa manhã. Que você não se perca em batalhas vazias. Que você se permita ouvir a voz de Deus, a direção do Espírito Santo. E seja totalmente dependente do Senhor. E Ele mesmo vencerá as suas batalhas. Nós somos mais que vencedoras em Cristo, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado por essa palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Nós somos mulheres que ouvem a voz do Senhor. Pai, nos ensina a depositar a nossa confiança em Ti, para nós não nos perdermos em batalhas vazias, para que nós não fiquemos cansadas, lutando batalhas vazias, porque nós não vamos vencer, porque quem vence as nossas lutas é o Senhor. Nos ensina, Pai, a entregar as nossas batalhas ao Senhor, a rasgar o nosso coração diante do Senhor, a entregar as nossas lutas ao Senhor, porque o Senhor dos exércitos é que vence todas as batalhas. Pai, eu te peço, derrama, Senhor, da tua unção sobre as nossas cabeças agora, da tua graça capacitadora, nos capacitando, Senhor, a desejar mais de Ti, a querer mais de Ti, a ser totalmente dependente do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Deus abençoe vocês.